Abra comigo. 2 Reis, capítulo 6. Quando tudo dá errado. Nem sempre dá certo as coisas, né? Nem sempre a gente consegue fazer com que as coisas dê certo em tudo. Às vezes acontecem alguns incidentes, algumas coisas que durante o percurso, a nossa vida, algumas coisas podem surgir e nós estamos, na verdade, sujeitos a isso, né? Porque somos seres humanos, estamos no mundo. Enquanto estamos aqui, nós estamos sendo formados. Deus está nos formando. E cada coisa que nós passamos, cada situação que nós enfrentamos, cada etapa que nós vivemos, é Deus trabalhando em nós. E, às vezes, algumas coisas não dão certo em nossa vida, não dão certo em alguma área de nossa vida, porque Deus está trabalhando e quer fazer algo em nós, e quer mudar alguma coisa que precisa ser mudado, quer trabalhar em alguma área que precisa ser trabalhada. E isso é uma realidade, e às vezes nós não compreendemos. Nós temos a mania de querer que as coisas comecem tudo certo e termine tudo certo, sem nenhum incidente, sem nenhum problema no caminho. Mas não é assim que as coisas acontecem. Então, muitas vezes, nós esquecemos por que Deus nos deu a fé. Você alguma vez já se perguntou por que Deus te deu fé? Para que você resolva os problemas. Para que você use a fé nas dificuldades. Essa é a razão da sua fé. A sua fé foi dada a você para que você possa exercitar ela nesses momentos quando as coisas elas não vão bem, quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse. Então, eis que você tem a graça que Deus te deu, que é uma fé, e aí você exercita a fé em favor de você naquele momento, e aí você tem aquela situação revertida, claro, se for da vontade de Deus, porque também fé não é nenhuma varinha mágica, não é nenhuma coisa que a gente tenha certeza absoluta de que nós vamos exercitar e aquilo vai acontecer. Fé não é isso também, né? Fé é a certeza que nós temos, né, de que Deus está conosco, não importa o que aconteça, não importa como as coisas estão, eu sei que Deus está comigo. Isso me basta, isso é ter fé. Isso é ter fé. Porque às vezes as pessoas se enganam, achando que fé é a certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai concorrer para que as coisas sejam perfeitamente conforme aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou. Não é isso. Fé não é isso. Fé é a certeza da presença de Deus com você. É a certeza e a convicção de que Deus não te abandona, de que Deus está sempre do seu lado. Isso é fé. E você pode contar com Ele. Isso é fé. De que mesmo que as coisas não saiam como você planejou, mas você tem certeza de que saiu conforme os planos de Deus, porque os planos de Deus não são os nossos planos. E às vezes aquilo que eu planejo não é aquilo que Deus planejou. E a minha fé não é maior do que Deus. A minha fé não manipula Deus. A sua fé não consegue manipular Deus. Então essas coisas a gente precisa aprender. Mas, quando as coisas dão errado, é claro, nós sempre temos aí, da parte de Deus, essa graça chamada fé para nos ajudar.
Nós vamos ver esse texto aqui, que é um texto que particularmente eu gosto muito, preguei várias vezes sobre ele, mas sempre quando eu vejo algo novo, algo diferente. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu vi novo nesse texto e que eu adquiri, que eu quero passar para a igreja, que talvez vai ser importante para você. Diz o texto aí sobre uma escola de profetas, verso 1 do capítulo 6 de 2 Reis. 2 Reis 6:1 diz: os seguidores dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Em primeiro lugar, a gente vê aí a reunião de profetas, né? Que eram homens que se dedicavam a Deus, homens que estavam dispostos a servir ao ministério. E eles estavam ali todos reunidos, né, todos dispostos, numa época muito difícil. Isso é um fato, a gente recordar, porque naquele tempo a fé tinha passado por uma perseguição muito extensa, porque Acabe e Jezabel, né, antes disso, haviam matado alguns profetas de Deus, então estava difícil demais. E a palavra do Senhor diz que Deus guardou alguns, né? E a gente vê que no meio de tantas perseguições e lutas, esses homens estavam ali dispostos a aprender. E o que é mais importante, você vê que a palavra profetas é colocado e depois logo vem Eliseu. Ou seja, a gente vê que todos eles eram profetas, mas eles, na verdade, reconheciam a liderança de Eliseu. Isso é importante. Às vezes, nós temos dificuldade de reconhecer as pessoas que são superiores a nós. Às vezes nós achamos que nós também, é claro, todos nós temos talentos, temos dons, todos nós somos capazes de fazer coisas, todos nós somos, por Deus, habilitados a realizarmos algumas coisas, mas nós precisamos entender que Deus elege pessoas e coloca pessoas e dá a essas pessoas autoridade. E essas pessoas não significa que elas são superiores no sentido humano de dizer, ou melhor, que as outras pessoas. Na verdade, existem líderes que são bem inferiores aos liderados. Existem líderes que têm muita dificuldade em lidar com seus liderados, porque existem liderados que têm um alto grau de estudo, de capacidade humana, mas não receberam de Deus a liderança. E ao passo que existem esses líderes que não têm tanto, humanamente falando, mas foram capacitados por Deus e colocados por Deus em um lugar de liderança. E isso precisa ser, na verdade, observado aqui. Existiam outros profetas, grandes profetas, talvez homens que tivessem talentos superiores ao de Eliseu, mas eles estavam debaixo da autoridade de Eliseu, reconhecendo assim a autoridade daquele homem, naquele momento, que Deus havia levantado. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nós aprendemos aqui um princípio, aquilo que Jesus disse, que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste, onde as coisas não têm ordem, onde as coisas vivem na desordem, onde as coisas estão sempre na bagunça, um manda, o outro fala mais alto que o outro grita mais que o outro, isso é desordem. E onde existe desordem, Deus não opera, Deus não atua, Deus não realiza absolutamente nada. Então a gente vê aqui profetas sujeitos à autoridade do homem de Deus.
que havia sido colocado por Deus para estar ali. Isso é a primeira coisa que a gente observa no texto. A segunda coisa que a gente observa logo de cara aqui é o problema do estreitamento. A Bíblia diz que aonde eles estavam, o lugar que eles estavam, era um lugar muito pequeno, ou seja, era apertado, era um lugar limitado. Talvez no começo até era razoável, comportava, mas com a chegada de outros profetas, a fama da escola de Eliseu começou a crescer, e os outros profetas começaram a vir, e aí começou a ter um problema de estreitamento. E isso é um problema muito sério. E aí eles, então, foram resolver o problema do estreitamento. Foram resolver o problema daquilo que estava acontecendo, que era falta de espaço. Você tem problema com algum estreitamento na sua vida? Há alguma área na sua vida que está estreita, está apertada? Se houver, veja bem, a Bíblia diz que esses profetas não estavam satisfeitos, porque o lugar onde eles estavam estava apertado demais, limitado demais. A limitação não é boa. Nós aprendemos aqui no texto que viver apertado não é bom, que viver dentro de uma estreiteza não é bom, que viver num lugar onde não há espaço não é bom. Não é bom. Nós precisamos fazer alguma coisa contra o estreitamento. Temos de fazer alguma coisa contra o aperto. Não podemos viver na conformidade com as coisas. As coisas vão nos apertando, as coisas vão nos estreitando, a situação aperta daqui, dali, daqui, e a gente então vai achando que isso é normal, e essa condição passa a ser a senhora do nosso destino. Mas isso não pode acontecer com o Filho de Deus, isso não pode acontecer com nenhum de nós. Nós não podemos aceitar o aperto, ou a falta de espaço, o estreitamento, como algo dominante sobre a nossa vida. Não podemos aceitar. Temos que lutar contra, temos que nos opor, temos que nos levantar, temos que ter atitude, fazer alguma coisa, temos que agir. É isso que eles fizeram logo em seguida no verso 2. Se você está numa situação de aperto, não adianta nada você só ficar olhando, falando, reclamando. Não, você tem que fazer algo, você tem que ter atitudes, você tem que agir. A ação fará você sair do seu aperto, a ação fará você sair da sua dificuldade. Veja o verso 2, porque a Bíblia diz que eles disseram: vamos até o Jordão, ou seja, eles não estavam mais satisfeitos, eles não aguentavam mais. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: até quando você vai aguentar o seu aperto? Até quando você vai aguentar o seu estreitamento? Até quando você vai aguentar essa situação? Até quando você vai suportar isso? O texto diz que eles se reuniram e disseram: vamos, atitude. Eles disseram: vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. E o profeta respondeu: ide. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo num aperto, que estão vivendo no estreitamento, que estão vivendo numa condição terrível, mas eles, na verdade, não fazem nada para mudar aquilo. Eles esperam que Deus faça alguma coisa por eles. Eles esperam que o céu faça alguma coisa por eles. Esses homens aqui esperaram que algo da parte de Deus acontecesse. Não! Enquanto
você ficar com os seus braços cruzados, enquanto você se mantiver aí, calmo, sereno, tranquilo, nada vai mudar, a coisa vai continuar do jeito que está. E você vai continuar vivendo nessa sua estreiteza. Agora, se você agir, dizer, espera aí, o Senhor é comigo. O que ele disse para Josué? Josué, eu sou contigo. Eu sou contigo. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Primeiro vai você. Quando você for, eu confirmarei. Somos nós. É a minha atitude, é a minha ação que atrai a ação do céu, que atrai a ajuda do céu para a minha vida. Não adianta cruzar os braços. Eu vou mudar, eu vou sair dessa situação. Que jeito, irmão? Então, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu coloquei meu nome lá no livro, coloquei meu nome no baú, coloquei meu nome para as intercessoras. E daí? Ação. Você já prestou atenção que oração significa ação? Oração. Orar e agir. Fica orando e não sai para você procurar emprego, você vai ver se o emprego vai vir na tua porta batendo. Vou oferecer um emprego para você. Você que não ora e não sai todo dia de manhã, batendo sebinho nas canelas aí, procurando nas portas, se oferecendo. O Senhor disse, eu irei, eu abrirei portas, eu endireitarei os caminhos tortuosos, mas saia do lugar onde você está. Mobilize-se. Faça alguma coisa. Haja! Haja! Não sucumba à tentação de achar que Deus tem a responsabilidade de fazer tudo por você. Não! A responsabilidade de Deus é de nos levar para a glória, é de nos levar para o céu, para a presença dEle. Mas enquanto estamos aqui, irmão, se as coisas estão apertadas para você, se você está vivendo na estreiteza, estreito para você, está difícil para você, Deus não vai fazer nada se você não fizer. Deus não vai dar um passo se você não der. Mas se você der um passo, Ele também dará um passo. Dê um passo. Buscar-me-eis, me achareis. Nós precisamos. O homem precisa agir. Você precisa fazer algo para sair dessa situação. Você precisa fazer algo para sair desse momento que você está vivendo. Você ainda não saiu porque você ainda não chegou no fundo do poço. Você ainda não chegou ainda no nível que você ainda não suporta mesmo, porque até agora você tem suportado. Mas quando você não suportar mais, quando não der mais de verdade, você vai fazer alguma coisa. E quando você fizer alguma coisa, Deus vai mover os céus por você. Deus vai mover os céus pela tua vida. Isso é promessa dele. É promessa dele. Pode crer. Conte com o céu. Mas o céu está olhando para você, esperando você. Estão todos ali esperando uma atitude, uma ação, uma reação sua. Estão todos esperando você se levantar e dizer, eu não aguento mais, eu vou, a partir de agora, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Demorou, hein? Demorou. Verso 3. E um deles lhe disse, queres ir com os teus servos? Ele respondeu, sim, irei.
Outra coisa importante que a gente aprende aqui no verso 3 é que a gente nunca pode dispensar a companhia de ninguém. Ninguém. No momento do seu aperto, no momento da sua dificuldade, você nunca pode fechar a porta, porque você não sabe se você vai precisar daquela pessoa ou não. Então não sai fechando porta para ninguém, não. Não sai achando que você, de peito aberto, sozinho, também vai resolver tudo sozinho. A ação sua também não é assim, igual eu disse, não. Não, pode deixar, então é comigo, arregaçar as mangas e vai e tal. Oh, você precisa de ajuda? Não, não vou, não quero ajuda de ninguém. Eu vou resolver isso. O pastor falou que tem que ser eu vou resolver isso. Não é assim. Não feche portas. Não dispense ajuda de ninguém. Porque ali você não sabe se você vai precisar daquela pessoa ou não. Isso é importante. Eles tinham a força, mas Eliseu tinha sabedoria. Então você nunca sabe se você vai precisar da ajuda de uma pessoa que talvez esteja ali se oferecendo ajuda para você, e talvez você dispensa aquilo que seria a tua saída, a tua ajuda, o teu socorro. Você não pode, você não tem tudo, nós não temos tudo, nós não somos completos, nós não somos 100%, nós precisamos uns dos outros. Ninguém aqui, irmão, é 100%, ninguém aqui é o cara, ninguém aqui, irmão, é capaz de bater no peito e dizer, não, eu não preciso de ninguém, eu preciso de todos vocês, eu não sou nada sem vocês, eu preciso de cada um de vocês. Cada um de vocês tem algo que eu não tenho, e eu tenho algo que cada um de vocês não tem. Nós nascemos para ajudar uns aos outros. Então não dispense ajuda do irmão, não dispense ajuda de ninguém. Saia, faça alguma coisa, haja, entre em ação, mas por favor, não feche portas, não dispense amigos, não dispense aqueles que amanhã poderão ser a tua bênção. Olha o que eles estão dizendo aqui. Eles disseram, ô Eliseu, nós vamos até o Jordão, vamos fazer o corte de algumas árvores e vamos fazer lá algumas casas maiores, porque onde nós estamos morando está muito apertado. E o que o senhor acha? É uma boa ideia, pode ir. Aí um deles disse assim, o senhor não quer ir com a gente? Oh, bendito esse homem que chamou o homem de Deus. Bendito e sábio é aquele que vê e que não dispensa a ajuda de ninguém. Aí o homem de Deus, Eliseu, disse, sim, eu irei. O que é mais incrível, o que é mais impressionante, porque se você conhecer o pano de fundo, se você souber o que estava acontecendo por trás daquilo, Eliseu, um homem que havia curado um texto antes, um general, um homem poderoso, Naamã, um homem que vinha de um exército e que veio cheio de recompensas para dar a esse homem de Deus. Se você folhear a página e continuar depois disso, você vai ver que Eliseu tinha o rei aos seus pés, mas mesmo assim um homem de tamanha grandeza jamais esqueceu do seu próximo, jamais esqueceu de ajudar os seus quando solicitado. A fama, a grandeza não tomou a mente dele, não tomou o coração dele. Agora eu estou falando para aqueles que muitas vezes são tão abençoados e esquecem de ser bênção na vida dos pequenos. Eu estou falando para aqueles que muitas vezes recebem tanto de Deus, têm tanto de Deus,
podem fazer tanto pelos outros, mas não fazem nada. Fecham suas mãos, fecham seus corações. Eliseu, um homem que tinha reis aos seus pés, general aos seus pés, mas nunca esqueceu daqueles que precisavam dele. Não esqueça daqueles que precisam de você. Nunca negue ajuda. Se alguém pedir ajuda para você, a Bíblia diz: se você tem, então não negue, faça. Estenda a sua mão. Ajude. Não diga não se você tem, se você pode. Faça alguma coisa pelo faminto, faça alguma coisa pelo pobre, faça alguma coisa pelo necessitado, faça alguma coisa aquele que te pede, faça alguma coisa. Não deixa o teu dinheiro tomar sua mente, não deixa a sua posição tomar você. Não esqueça, meu, de quem te colocou aonde você está. Não esqueça que quem te colocou aonde você está foi Deus. E quem te deu tudo que você tem foi Deus. E Ele espera que você reparta com os outros. Ele espera que você, meu irmão, ajude o próximo. Ajude aquele que pedir a sua ajuda. Ajude aquele que solicitar a sua ajuda. Não importa. Não importa. Existem pessoas que têm a tendência de fazer tudo sozinha. Isso é errado. É errado. Fazer tudo sozinho é errado. Mas existem pessoas que não conseguem fazer as coisas sem o auxílio de alguém, sem a ajuda de alguém. Talvez a sua opinião, talvez a sua visão, talvez uma colocação sua, talvez, meu irmão, um posicionamento seu, uma palavra, talvez um conselho seu, é tudo que a pessoa quer. Então não fecha o teu coração, não diga não quando você for solicitado, quando for chamado. Diga: eis-me aqui, irmão, pode contar comigo, eu vou sim. Tem gente que não tem tempo para mais nada, tem gente que subiu e não tem tempo para nada. Tem gente que saiu da sua estreiteza, tem gente que deixou o seu aperto e não tem tempo para mais ninguém. Errado, irmão. Não esqueça daquele que pede, daquele que estende a mão, buscando ajuda. Ajude em nome de Jesus. Ajude em nome de Jesus. Agora existem aqueles, como eu disse, que querem fazer tudo sozinho. Talvez é por isso que você continua dentro da sua estreiteza, porque talvez você não pede ajuda de ninguém. Talvez porque você quer resolver tudo sozinho, quer levar tudo no peito sozinho, quer fazer tudo sozinho. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Não vou pedir ajuda de ninguém. Eu não quero que ninguém tome partido, eu não quero que ninguém fique sabendo, o problema é meu. Não é certo pensar assim, está errado. Talvez você ainda está nessa situação que você está, porque você ainda não pediu ajuda para o irmão, porque você ainda não pediu socorro para o irmão. A Bíblia diz: comunicai aos santos as suas necessidades. Você tem comunicado aos santos sua necessidade? Você tem falado? Não. Então você não tem direito de falar. Quando você está lá na roda dos escarnecedores e você fala mal da igreja, que a igreja não te ajuda, mas você não pede ajuda para a tua igreja. Você fala mal, mas você não pede para a igreja te ajudar. Comunique aos santos a tua necessidade.
É obrigação da igreja te ajudar. Então, se você não comunica, então não fale mal. Fecha a tua boca, irmão. Porque ovelha berrando para lá e para cá, está chamando o lobo. Então não fica berrando para os cantos, não. Porque daqui a pouco o lobo te come. Daqui a pouco o lobo te pega. E você vai ver. O fim da ovelha que berra é a boca do lobo. Vai morrer. Assim, verso 4, foi com eles, e chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Todos eles ali, juntos. E a Bíblia diz no verso de número 5, mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor!" Era emprestado. E o homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro. Coisa incrível. Aquele rapaz estava ali trabalhando, fazendo algo que era benéfico para os profetas, era bom para os profetas. Ele não estava construindo para ímpio, não, estava construindo para profetas. Era para a obra de Deus. Não era nada para o pecado, não. Às vezes nós imaginamos que nós estamos imunes a tragédias. Às vezes nós imaginamos que nós estamos guardados das tragédias. E isso é talvez um dos erros mais grotescos que tem dentro da igreja. Isso é terrível. Achamos porque estamos ligados em Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, nada de ruim vai nos acontecer. Quem disse isso? Aí a gente acha versículos como o Salmo 91, verso 11, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí a gente acha versículo como o Salmos 34, 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Não vai acontecer nada comigo. Eu sou um homem de Deus, os anjos estão guardando a minha vida, 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Como não? Como não? A Bíblia diz que Jó era um homem justo. Quem falou isso foi Deus. Reto, sincero. Quem falou isso foi Deus, não foi ninguém. Foi Deus, foi a boca de Deus que falou. Falou para o diabo. O diabo apareceu lá um dia e Deus disse: você viu meu servo? Ninguém é igual a ele. Ele é reto, ele se desvia do mal. Ele fez um voto de não olhar para nenhuma mulher virgem. Ele fez um voto, uma aliança com os olhos. Ele é reto, sincero, ele é um homem que tem um coração puro. Deus falou. E o diabo, ó, fechou a boca. Falou: não tem que falar nada dele. Ele realmente é tudo isso aí. A única coisa é que eu acho que ele é tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele é daquele jeito, porque o Senhor dá tudo para ele, ele é rico, ele tem um monte de coisa lá. Tira tudo dele para você ver. Deus falou: pode tirar, vai lá, tira tudo. Só não tira a vida dele. Porque o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir, irmão. O diabo é um cachorro na coleira. É um cachorro na coleira. Ele não tem liberdade, não. Você já viu um cachorro na coleira? Não tem liberdade. A hora que ele acha que é... O diabo é assim. Ele não tem liberdade. Ele é um cachorro, um cão na coleira de Deus. E ele disse: então eu vou tocar na vida dele. Eu vou tirar tudo que ele tem. E você vai ver que ele vai falar mal do Senhor. E ele foi, tirou tudo, matou os 10 filhos, tirou os camelos, tirou as ovelhas, tirou os gados, tirou tudo de Judá. Só ficou pobre. Enterrou 10 filhos num dia só. A pessoa chorou aqui, chorou aqui, chorou aqui, chorou aqui, chorou 10 vezes. 10 covas. O que é isso?
Mas a Bíblia diz que Jó não blasfemou contra Deus. Eu falei isso aqui esses dias. A visão de Jó era tão grande que ele não disse, o Senhor deu e o diabo tomou. Foi isso que ele falou? Está escrito isso na Bíblia? Não, está escrito assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. O diabo não toma nada não. De mim não. De mim não. As coisas que você tem, se você é filho de Deus, pertencem a você e Deus. O diabo não toma nada não. A visão certa é o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Visão errada. Nós achamos que porque servimos a Deus, estamos guardando de todo mal, estamos guardados de tudo. Olha, você viu, a pastora não está aqui, ó, está doente. O Hélio está aí, o Hélio, o médico fica doente? Fica, né? Tem jeito, né? Então, o pastor também fica doente, pastor também. A gente ora pelos doentes, mas fica doente, fica com depressão, fica com um monte de coisa também, pastor. Pastor também é gente. Pastor tem câncer. É assim mesmo. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. É normal. Então eu achar que porque eu sirvo a Deus eu estou guardado das tragédias, das coisas que a vida podem vir sobre mim, eu estou equivocado, errado, visão errada das coisas de Deus. Então, quando eles estavam lá, aconteceu algo, aconteceu alguma coisa. Um dos rapazes que estavam ali trabalhando, que tão jeitosamente conseguiu com um amigo, talvez alguém que ele conhecia, um machado, que era uma coisa muito rara, era uma ferramenta caríssima, e ele conseguiu aquele machado emprestado e disse, olha, preciso fazer alguma coisa pela obra de Deus, empresta essa ferramenta. O amigo disse, tudo bem, é para a obra de Deus, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, você vai ver, vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo, Deus vai ser engrandecido, aleluia. De repente ele dá um golpe lá e o machado cai dentro do rio. Caiu dentro do Rio Jordão. E ele disse, ai meu Senhor, era emprestado. Era emprestado. Se eu tenho cuidado com as minhas coisas, imagine com as coisas que eu empresto. Muito mais. Muito mais. E se você levar por outro lado, você sabia que tudo que você tem é emprestado, não é teu? Tudo que você tem, sua família, sua casa, seus negócios, tudo, seu carro, tudo, Deus te emprestou, você não tem nada. Deus disse, minha é a prata, meu é o ouro, meu é todo o gado da terra, tudo é meu. Tem gente que bate no peito e diz, é meu nada. Você não tem nada, irmão. Você não tem nem tua alma. Nós não temos nada. Nós não temos nem controle sobre a nossa vida. Como diz a nossa pastora, se estourar uma veinha da grossura de um cabelo no nosso cérebro agora, a gente vegeta. Vegeta. Quem sou eu? Se ele fechar o meu ar agora, eu morro aqui agora. Eu não sou dono de nada, nem da minha vida. De nada. Eu só vou dormir se ele me deixar eu dormir. Porque ele é o Senhor do meu sono. Eu só vou acordar se ele me acordar. Porque ele é o Senhor da minha vida. É ele que me desperta todo dia. A Bíblia diz que ele chama todo dia as estrelas pelo nome, uma por uma. E você sabe quantas estrelas há? Ele chama uma por uma. E nenhuma delas ousa não comparecer. Todas vêm, todas surgem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, aquele que cuida de nós.
Esse é aquele que cuida de cada um dos seus filhos. É aquele que estava de olho, não só naquele general, naquele grande homem que estava ali na mão para ser curado de uma lepra. Esse texto me ensina uma coisa grandiosa. Deus não está interessado só nos grandes generais. O nome dele não é só glorificado quando alguém é curado da lepra, quando alguém é vitorioso sobre um exército aqui da Síria, como é o próximo episódio desse capítulo número 6. Não! Deus também é glorificado quando um simples objeto como um machado se perde. Deus se interessa até nas pequenas coisas da sua vida, não só nas grandes. Deus tem interesse também nas coisas pequenas, coisas que talvez ninguém se importa, Deus se importa. Coisas que talvez ninguém valoriza, Deus valoriza. Você nota pela resposta de Eliseu. Eliseu ali representava Deus, o homem de Deus. Então, quando aquele moço fala, ai meu senhor, ele estava, na verdade, falando como se fosse para Deus, fazendo uma simples oração, dizendo, e agora, meu senhor? E agora, meu senhor, o que eu vou fazer? E a Bíblia então diz que uma coisa muito importante aconteceu. Você observa que Eliseu não deu dura nele, não deu uma lição nele, não chamou a atenção dele, não ficou ali levantando culpados, talvez alguém que pudesse apontar o dedo. Deus não faz isso, viu? Quem faz isso é Adão e Eva lá no jardim. Deus não ficou caçando culpados, não. Quem ficou, foi Adão, disse, foi a mulher. A mulher disse, foi a serpente. A serpente falou, e agora, quem que eu falo? Não tem ninguém? Tem que ficar quieto. Não tem mais ninguém? Então, pare de ficar levantando culpa ou culpados nos erros que acontecem. Não vai adiantar nada. Está cheio assim, ó. Quando alguém erra na família, no trabalho, cheio, estou falando hoje de Jó bastante, né? Cheios de amigos de Jó. Por aí. Na igreja, em casa, no trabalho. Sabe os amigos de Jó, né? Acusa, aponta. Ah, é por causa disso. Ah, você está assim por causa daquilo. Ah, você está passando por essa situação porque você deixou de fazer isso, porque você falou aquilo, porque... Para disso. E muitas vezes nós assumimos o pior, o lugar dos amigos de Jó. Pior ainda é quando você, meu irmão, que é crente aí, ó, que diz que é batizado, que tem o Espírito Santo, que diz que é cheio do Espírito Santo, mas vive apontando o dedo dos outros, vive acusando os outros, vive falando dos outros. Que coisa feia. Nós precisamos saber o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa aprender o que é ser cheio do Espírito. Vem na igreja, ora, fala, cai no chão, vira um trem, sai daqui falando tudo, reclamando, apontando o dedo, acusando. Para com isso. Olha o que esse homem fez, ele não acusou ninguém. Ele não buscou culpado. A única coisa que ele fez foi manifestar ajuda. Ele disse, me mostra aonde caiu. Não precisa falar mais nada. Me mostra onde que você estava trabalhando e aonde o machado caiu. Só isso. Ele não ficou, Não ficou, não. E uma coisa interessante que a gente também aprende com esse moço, que a gente precisa aprender, a gente está na igreja há muito tempo, estou na igreja há mais de 30 anos, eu tenho vezes que eu me enrosco nisso. Vê se esse rapaz se entregou.
Vê se esse rapaz aqui, se ele ali teve uma atitude precipitada, de se lançar nas águas, de pular naquele rio, mergulhando ali. Você vê precipitação nele? Quantas vezes eu sou precipitado nos problemas que acontecem na minha vida? Quantas vezes eu, quando o machado meu cai, eu vou lá e mergulho, tentando eu mesmo resolver. Não, eu vou falar para o homem de Deus. Não, eu vou falar, mas como que eu vou chegar lá e vou relatar que eu perdi o machado? Esse machado nem era meu. Como que eu vou falar que eu perdi o emprego? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar que o meu casamento está mal? Como que eu vou falar que a minha vida não está boa? Como que eu vou falar que a minha empresa não está boa? Como que eu vou falar? Eu vou tentar resolver o mesmo, eu vou ter uma atitude precipitada, e vai, e toma essas atitudes malucas que a gente vê por aí. Ele foi precipitado, ele se lançou nas águas, ele se desesperou em algum momento, achando que ali, que aquele machado representava a vida dele, o tudo que ele tinha. Tem gente que porque perdeu o machado, ai meu Deus, perdi tudo, acabou a minha vida. Tem gente que faz de um copo d'água uma tempestade. Se perdeu, perdeu o machado, não precisa se desesperar. Por mais que seja difícil, por mais que aqui representava algo tão raro, mas era apenas um machado. Então não há motivo para se desesperar, e ele não se desesperou. E outra coisa importante, ele não se entregou diante daquilo. Não se entregue diante das situações. Vê se ele se dobrou ali, vê se ele caiu ali, lamentando, chorando. Não. Uma hora eu quero pregar sobre Davi. Davi foi um homem que errou muito, mas acertou muito. E uma das coisas que eu mais admiro em Davi é aquela passagem quando ele perde o filho, e a Bíblia diz que ele estava jejuando alguns dias, e ninguém queria oferecer comida para ele. Depois que o filho morreu, ninguém queria dar notícia para ele. E Davi viu aquele movimento, viu aquelas pessoas conversando. Davi falou: o que está acontecendo aí? E agora, a gente conta ou não conta para ele? Se a gente contar, o que vai acontecer? Ele vai se entregar, ele vai se desesperar, ele vai, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Davi falou: o meu menino morreu? Davi, morreu. Não tem problema. Tirou o vestido que ele tinha de cinza lá, tomou um banho, se perfumou, traz comida aí. Os empregados falaram: esse cara ficou louco. Esse cara endoidou, porque até agora ele estava chorando. Agora, irmão, Davi entendia que existem coisas que eu posso mudar e tem coisas que são imutáveis. O que eu posso fazer se a criança já morreu e foi? Não posso fazer mais nada. Davi disse: enquanto ela estava viva eu tinha esperança. Então eu fiquei sem comer 10 dias, eu não tomei banho. Nossa, eu devia estar fedido. Não tomei banho, não comi, eu não queria ver o sol, eu fiquei trancado, eu fiz de tudo. Mas agora que morreu, não interessa, acabou. Eu vou tomar banho, vou comer e vou ver a vida. Aprenda, meu irmão, aprenda. Esse homem não se entregou diante da tragédia, diante daquilo que estava acontecendo. O que ele fez? Que eu tenho que fazer? Talvez você esteja hoje, eu preciso terminar, com o seu machado caído. Talvez o seu casamento está caindo, talvez a sua vida está caindo, talvez alguma coisa, alguma área na sua vida está lá embaixo, e algo precisa ser feito, você está perdendo, você não sabe o que faz mais. Sabe o que ele fez? O que eu e você precisa fazer? Se volte para Deus. Ele se voltou e disse:
Ah, homem de Deus, era emprestado. Se volte para aquele que pode mudar a sua situação. Se volte para aquele que pode resolver. Volte-se para aquele que tem o poder nos céus e na terra. Volte-se para aquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O que ele fez? Eliseu, ele fez uma coisa maluca. Às vezes Deus opera de uma forma maluca. Ele não pegou aquele cabo que o homem ficou na mão e tentou, Alexandre, birocar no buraco daquele machadão. Não, isso seria fácil, né, Márcio? Não, ele cortou uma madeira nova lá, arrancou um pedaço de pau, cortou, pá, pá, pegou lá e fez assim, ó. E a Bíblia diz que a madeira caiu. Olha a lei da gravidade sendo vencida. E o machado, o ferro, subiu. E subiu e parou. Ele disse: ah lá, pega ali, ó. Por quê? Porque aquele moço se voltou para aquele que podia, para aquele que tinha poder para resolver. Ele não tentou ele mesmo a solução. Ele não tentou por si mesmo resolver, mas ele buscou o poder do homem de Deus. Entregue-se nessa noite ao poder de Deus. Entregue-se àquele que pode mudar a sua vida, sua situação, sua família, sua casa, seu filho, seu trabalho, qualquer coisa, sua saúde. Só Ele pode. Só Ele. Só Ele pode. Entregue-se a Ele. O que eu tenho que fazer? Mostra onde. Mostra ali, ó. Foi ali, Senhor. A única coisa. Não tenha medo. Toma Jesus nessa noite. Leva até Ele. Leva Ele até a sua casa. Até onde está o problema. E diz: está aqui, Senhor. Toma Jesus nessa noite. E diz: meu Senhor, vem aqui. Foi aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que o mal está. É aqui que o mal está agindo. É aqui que eu perdi. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Nós precisamos recorrer à fonte de poder. Eu quero que você feche os teus olhos. Ah, Deus. Queria que o louvor viesse aqui. Deus Todo-Poderoso. Deus de graça. Teu servo Eliseu. Naquele dia, Senhor. Simplesmente fez uso do poder do Senhor que sobre ele estavas. Não foi algo dele, porque nós sabemos que se nós jogarmos um galho sobre uma água, um ferro jamais subirá. Aquilo não foi humano, foi sobrenatural, Pai. Todos nós entendemos. Deus, nós suplicamos, nós te pedimos nessa noite, Senhor, aqueles que estão caídos em sua fé, aqueles que sua fé estão afundadas, a fé
que era para estar cortando madeiras, está tão afundada nesse lamaçal de dúvidas, de incertezas, nesse mar de dúvidas. E essa família, Senhor, que era para ser uma bênção, está mergulhada, Senhor, mergulhada nessas brigas, nessa guerra, essa destruição, Senhor. Ah, meu Deus, esse irmão, essa irmã que foi foi criado de uma forma tão perfeita, maravilhosa, mas que está por causa do pecado, maldito pecado, vivendo nessa condição tão terrível, prisioneiro desse vício, essa vida maldita, essa vida, Senhor, tão pobre e miserável. O Senhor criou essa tua filha, esse teu filho para ser tão vitorioso, tão glorioso, mas esse pecado tem mantido ele tão para baixo, ela tão para baixo, Senhor. Senhor, existe uma palavra tua em Isaías que diz: olhem para mim e sereis salvos. E nessa noite, Senhor, os teus filhos possam olhar para o Senhor. Eu quero olhar para ti, Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e pedir: Hosana, Salvador, me ajude. Ajude, Senhor. Ajude a recuperar aquilo que está nas profundezas, aquilo que eu perdi, que eu deixei, que escapou das minhas mãos, do meu controle. Eu tinha no controle as coisas, mas foi sem querer. Quando eu vi, escapou das minhas mãos e aquilo se perdeu de mim, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Salvador, me ajude, Senhor. Dá-me, Senhor. Dá-me a graça de ter novamente. Dá-me a graça de ter, de possuir novamente, Senhor. As coisas que o Senhor nos deu não são nossas. A família, os bens, os talentos, os dons, nada é nosso. Nossa vida, nada, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos. Queremos entregar tudo um dia em tuas mãos. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, dá-nos novamente a bênção de termos e de possuirmos novamente aquilo que perdemos, aquilo que fugiu do nosso controle, aquilo que se foi das nossas mãos, nosso casamento, a paz, a saúde, a tranquilidade que tínhamos, as finanças, o controle. Ah, dá-nos, Pai, de novo, a graça de termos novamente essas coisas em nosso controle, Senhor. Dá-nos novamente, ajuda o teu filho, Senhor. Ajuda. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.